Olá, eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática do EMAI. Nós estamos na 13ª videoaula do EMAI do 5º ano e nós vamos trabalhar da página 88 a 93. O tema da nossa aula de hoje é unidades de medidas. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós utilizamos diferentes unidades de medidas. E o que nós vamos ver hoje são as unidades de medida de massa, comprimento e capacidade. Lembrando um pouquinho, unidade de medida de massa. Então, as unidades de medida de massa mais comuns é o quilograma e o grama. E o instrumento que a gente mede é a balança. Então, a unidade de medida de massa está relacionada à quantidade de massa de um corpo. E que a gente lembra do peso. Então, quando a gente sobe na balança para medir nosso peso, quando a gente compra um pãozinho, uma fruta, um legume, a gente está utilizando as unidades de medida de massa, certo? Temos também a unidade de medida de comprimento, que a gente usa muito o centímetro, o metro e o quilômetro. Quando a gente quer medir o tamanho de uma caneta, que é pequena, a gente usa o centímetro. Se a gente quer medir a nossa altura, a gente usa o metro. Se eu quero medir a distância de uma cidade a outra, eu utilizo o quilômetro, certo? E a unidade de medida de capacidade, e a gente usa o litro e o mililitro. Então, uma quantidade de leite dentro de um copo, de água, e entre outros produtos, geralmente líquidos, né? A gente usa o litro e o mililitro. Existem outras unidades de medida de massa, de comprimento, de capacidade? Existem, mas a gente está citando aqui as mais comuns. Então, pegue o livro de vocês, na página 88, e vamos para nossas atividades. Nós estamos na sequência 13. Atividade número 1. Você sabia que o estado de São Paulo tem mais de 190 mil quilômetros quadrados plantados? Entre culturas, pastagens e florestas destinadas ao aproveitamento econômico, o que equivale a aproximadamente 38 milhões de campos de futebol? São Paulo é grande produtor de suco de laranja, de frutas em geral, de soja, de cana-de-açúcar, de legumes. E ainda é o terceiro produtor nacional de café. Na tabela abaixo, você pode ver alguns números dessa produção anual. Então, aqui eu tenho uma tabela da produção anual. Eu tenho a coluninha de produtos, que tem lá cana-de-açúcar, milho, soja, banana e tomate. E a produção anual desses produtos em toneladas. Lembrando para vocês aí, uma tonelada equivale a 1000 quilos. Então, a tonelada também é uma unidade de medida de massa. E a gente utiliza muito, né? Quando vai pesar grandes produções agrícolas, como está falando aqui no nosso exercício, né? Caminhões, quando vai falar de peso de caminhão, de carro, de animais. Então, a gente usa essa unidade de medida que é a tonelada. Vamos para a nossa atividade, letra A. O que significa o termo tonelada? Acabamos de falar. A tonelada é uma unidade de medida de massa e equivale a 1.000 quilogramas. Então, uma tonelada é igual a 1000 quilos. Letra B. Dentre os produtos mencionados na tabela, qual o que teve maior produção? Então, olhando na nossa tabelinha aqui, o produto que teve maior produção é a cana-de-açúcar, com 181
milhões de toneladas. Então, vamos lá para responder. A letra B. A cana-de-açúcar com uma produção de cerca de 181 milhões de toneladas. Letra C. Escreva usando somente algarismo. A produção anual de cana-de-açúcar. Então, nós vamos escrever esses 181 milhões usando somente algarismos. Vamos colocar o número aqui, então. 181 milhões. Olha lá, nós temos 3 classes, né? Então, olha só, nós temos 6 zeros após o número 181. Então, os 181 milhões é um número de 3 classes, né? E 9 ordens. Atividade 13.2. Zeca é um produtor de legumes e organiza as colheitas em caixas. Ele precisa colocar a mesma quantidade de legumes em cada caixa. Ajude-o. Letra A. São 824 tomates para colocar em 4 caixas. Então, que conta que eu tenho que fazer aí para saber quantos tomates eu coloco em cada caixa? Ele tem 824 tomates para colocar em 4 caixas. Então, que continha nós vamos fazer? Divisão. Então, nós vamos pegar 824 tomates e dividir entre 4 caixas. Para fazer essa continha, primeiro eu tenho que pegar o número 8. 8 divide 4? Divide. Sim. Que número vezes 4 na tabelinha do 4 dá igual a 8? 2. Então, 2 vezes 4, 8. Para chegar no 8, então 8 tirar 8, 0. Abaixo 2. 2 divide 4? Não. Mas aí, o que eu faço? Eu coloco um 0 e abaixo o próximo número, que é o 4. Então, e agora? 24 dividido por 4. 24 divide 4, que é 6. 6 vezes 4, 24. Para chegar no 24, nada. Então, são 824 tomates para colocar em 4 caixas. Cada caixa vai ter quantos tomates? Então, Zeca deverá colocar 206 tomates em cada caixa. Letra B. São 115 chuchus para colocar em 3 caixas. Se ele tem 115 chuchus e quer colocar eles em 3 caixas, novamente nós vamos fazer uma divisão. Então, montando a continha, 115 dividido por 3. 1 divide 3? Não. Então, eu tenho que pegar 11. 11 divide 3? Sim. Então, que número vezes 3, lá na tabuadinha do 3, chega próximo do 11? Multiplicado por 3, chega próximo do 11. 3. 3 vezes 3 é 9. 9. Para chegar no 11, eu tenho 2. Abaixo 5. 25 dividido por 3. Que número lá na tabuadinha do 3, que multiplicado por 3 vai chegar próximo do 25? 8. 8 vezes 3, 24. 24 para chegar no 25, restam 1. Então, qual é a resposta aí? Zeca deverá colocar 38 chuchus em cada caixa. Porém, vai sobrar 1. Letra C. São 636 abobrinhas para colocar em 6 caixas. Olha lá, ele tem
Zeca tem 636 abobrinhas e precisa dividir essa quantidade em 6 caixas. Montando a nossa continha, 636 dividido por 6. Então, primeiro eu vou pegar aqui, ó, 6. Divide 6? Sim. Que número lá na tabuadinha do 6, que vezes o 6 vai dar 6? 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar no 6, 0. Abaixo o número 3. 3 divide 6? Não. Então, eu coloco o 0 e aí desço o número 6. 36 divide 6? Sim. Que número lá na tabuadinha do 6 que multiplicado por 6 vai dar 36? 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Então, 636 dividido por 6 é igual a 106. Resposta: Zeca deverá colocar 106 abobrinhas em cada caixa. Letra D. São 635 rabanetes para colocar em 5 caixas. Novamente, vou fazer a continha de divisão. 635 dividido por 5. 6 divide 5? Sim. Que número vezes 5 que dá aproximado a 6? Que multiplicado por 5 vai ser próximo de 6. 1. 1 vezes 5? 5. Para chegar no 6, restam 1. Abaixo o número 3. 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 13, ainda sobram 3. Abaixo o número 5. 35 dividido por 5, que número lá na tabuada do 5 que multiplicado por 5 vai ser 35? 7. 7 vezes 5, 35. 35 para chegar no 35, 0. Então, olha só, 635 dividido por 5 é igual a 127. Resposta: Zeca deverá colocar 127 rabanetes em cada caixa. 2. Quais das caixas ficaram com mais legumes? Então, observando aí as continhas que nós fizemos, quais das caixas ficaram com mais legumes? As caixas de tomate, com 206 tomates cada caixa. Mas surgiu uma dúvida. Tomate é um legume? Vou deixar aí para vocês pesquisarem. Atividade 13.3. Número 1. Ao fazer as divisões, Zeca sempre confere o cálculo para verificar se acertou. Ao dividir 166 por 3, ele obteve 55 como resultado e resto 1. Para conferir o cálculo, Zeca multiplicou 55 por 3 e adicionou o resto ao resultado. Ele obteve como resultado 166. Veja a ilustração. Então, olha lá. Eu tenho aqui o dividendo, o divisor, o resultado que nós chamamos de quociente e o resto. Então, 166 dividido por 3 resultou em 55 e sobrou 1. O que o Zeca fez? Ele pegou o número 3, que é o divisor, multiplicou por 55, que é o quociente, somou com o 1, que é o resto, e chegou no dividendo. Olha lá, que é 163. Então, 55 vezes 3 mais 1 é igual a 166. Agora,
nós vamos responder as questõezinhas. Letra A. Você acha que o procedimento de Zeca está correto? Sim, o procedimento dele está correto. Quando ele multiplicou o divisor pelo quociente e adicionou o resto, ele chegou no dividendo. Então, sim, está correto. Letra B. Podemos afirmar que o produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo? Sim, o produto é a multiplicação. Então, quando eu multiplico o divisor pelo quociente e somo com o resto, eu vou ter o dividendo. Sim. Atividade 2. Complete o quadro com os números que estão faltando. Então, nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento que o Zeca fez. Nós vamos achar o dividendo através da multiplicação do divisor com o quociente e a soma do resto. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos nessa primeira linha. O divisor é o 3, o quociente é o 21 e o resto é o 2. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 21, que vai ser igual a 63. E somar ao 2. Então, 63 mais 2 é igual a 65. Então, o nosso dividendo é o número 65. Na segunda linhazinha aqui, mesma coisa. Nós vamos multiplicar o divisor com o quociente e somar com o resto. Multiplicando 4 vezes 31, eu tenho 124. 124 mais 3, 127. Então, eu cheguei no dividendo, que é 127. Agora aqui, nós vamos fazer a mesma coisa nessa terceira linha. Então, divisor multiplicado pelo quociente, somado com o resto. Então, 6 vezes 36, eu tenho 216. 216 mais 1, eu tenho dividendo, que é 217. Divisor vezes quociente. Então, 8 vezes 39. 8 vezes 39 é igual a 312. 312 mais 4, eu tenho 316. 9 vezes 37, 333. Mais nada, mais zero, continua 333. Então, perceba que quando a gente quer achar o dividendo, eu posso multiplicar o divisor pelo quociente e somar ao resto. Próxima página. Nós estamos na atividade 13.4, na página 91. Vamos lá. Leia as informações contidas no texto abaixo. Seu Zeca foi fazer compras num armazém perto do seu sítio. Ele comprou 5,20 metros de arame, 12,5 litros de cloro e 36,4 quilos de ração. O dono do armazém disse ao seu Zeca que na última compra ele ficou devendo R$ 27,50. Agora responda. Letra A. Seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame? Por quê? Vamos lá no probleminha. Seu Zeca comprou 5,20 metros de arame. 5,20 é maior ou menor que 6? E aí, quando ele comprou 5,20 metros, ele comprou mais ou menos que 6 metros? Ele comprou menos. Então, seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame? Não. Por quê? Porque
5,2 ou 5,20 metros de arames é o mesmo que 5 metros mais 20 centímetros de arame. Então, ele comprou menos que 6 metros. B. Ele comprou mais ou menos que 12 litros de cloro. Então, olha lá. Ele comprou 12,5 litros de cloro. Então, 12,5 é mais ou menos do que 12. Mais, né? Então, mais, ele comprou 12 litros e meio. Quando a gente fala em 12,5, ele comprou 12 litros mais meio litro. Meio litros ou 500 ml, né? Então, mais ele comprou 12 litros e meio. Letra C. Foram comprados mais que 36,5 quilos de ração? Vamos ver quanto que ele comprou de ração. 36,4 quilos de ração. E 36,4 quilos de ração é mais ração ou menos ração do que 36,5 quilos de ração? Então, foram comprados mais que 36 quilos de ração? Menos. Foram comprados menos. Então, foram comprados 36,4 quilos de ração, que é o mesmo que 36 mais 400 gramas de ração, né? E 36,5 é o mesmo que 36 quilos mais 500 gramas de ração, né? Então, o seu Zeca comprou menos quilos de ração. Ele ficou devendo mais ou menos que R$30. Olha lá, ele ficou devendo R$27,50. E R$27,50 é mais ou menos que R$30? É um valor maior ou menor que R$30? Então, ele ficou devendo mais ou menos que R$30. Ele ficou devendo menos, porque R$27,50 é menos que R$30. Faça uma lista de produtos que você acha que pode ser comprados por metro, por litro, por quilograma. Então, tem inúmeras coisas que a gente pode comprar em metros, por litro e por quilograma. Então, eu vou colocar algumas respostas aqui, algumas possibilidades de respostas. Vocês podem colocar outras, tá? Então, eu coloquei aqui. Por metro, eu posso comprar corda, eu posso comprar tecido, fitas, mangueira, fio de cabo, entre outros. Você pode comprar vários produtos por metro. Por litro, também coloquei alguns exemplos aqui, algumas possibilidades de resposta. Você pode colocar a que vocês quiserem. Refrigerante, a gente compra por litro. Leite, água, tudo isso a gente compra por litro. Ó, sabão líquido, produtos de limpeza, alguns produtos de limpeza são vendidos por litro. E por quilograma? Nós compramos o pãozinho, nós compramos carne, nós compramos frutas e legumes, né? Entre outros. Então, aqui a professora colocou algumas possibilidades de resposta. Vocês podem pensar e colocar as suas respostas. A próxima página, a página 92, atividade 13.5. Resolva as situações apresentadas abaixo e em que Sônia, mulher do seu Zeca, realizou compras no armazém. Então, letra A. Ela comprou 2,5 quilos de arroz. Então, ela comprou 2,5 kg de arroz. E 1,5 quilos de feijão. Então, ela comprou 1,5 kg de feijão.
quantos quilogramas ela comprou ao todo? Então, eu quero saber o total de quilos que ela comprou. Para mim achar o total, eu tenho que fazer uma continha de adição. Então, quem já sabe fazer esse cálculo mental, pode fazer, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui para quem ainda não consegue fazer o cálculo com vírgula, né, de números decimais de cabeça. Então, eu tenho aqui, montando a continha, 2,5 mais 1,5. Lembrando, quando a gente faz esse tipo de continha, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. E aí, eu somo primeiro a parte decimal. 5 mais 5, 10. Eu deixo 0 e sobe 1. 1 mais 2, 3. Com mais 1, 4. Então, quantos quilogramas ela comprou ao todo? Ela comprou ao todo 4 quilogramas, né? Letra B. No açougue, o quilo da carne de panela custava R$ 12,50. Ela comprou 1,5 kg de carne. Quanto ela gastou? Então, olha só, o quilo da carne, 1 quilo de carne custava R$ 12,50. Ela comprou 1,5 kg. Qual é o número que representa esse 1,5 kg? 1,5 kg é a mesma coisa que 1,5, tá? Então, o número que representa 1,5 kg é 1,5. Se 1 quilo de carne custa R$ 12,00, 1,5 kg vai custar quanto? Eu tenho que fazer a multiplicação. Então, fazendo a continha de multiplicação, nós temos aqui 12,50 vezes 1,5. Então, 12,50 vezes 1,5. Começando aqui com a parte decimal. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Deixo 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Eu deixo o 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. Ó, como tenho dois números aqui embaixo, eu ponho o sinalzinho de mais, ou ponho o 0, ou deixo o espacinho para me somar depois aqui. Então, agora a parte inteira. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, eu tenho 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 6 mais 2, 8 e 1. Como que eu faço com a vírgula? Na continha de multiplicação, eu conto quantas casas tem atrás da vírgula. Então, eu tenho aqui uma casa e nesse número eu tenho duas casas. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas após da vírgula. Aí, eu conto aqui embaixo, ó. 1, 2, 3 casas. Então, eu coloco a vírgula aqui. Deu para entender? E aí, a resposta, quanto ela gastou? Ela gastou R$ 18,75. Como esse zero aqui, não preciso colocar, tá? Neste caso, esse zero não preciso colocar, então fica 75 centavos aqui. Então, ela gastou R$ 18,75. Letra C. Sônia também comprou 2 jarras. Uma com capacidade de 1 litro e outra com capacidade de 1,5 litro, ou 1,5 litros. Sabendo que ela vai fazer 3 litros de suco, as capacidades da jarra são suficientes para essa quantia? Justifique. Então, ela tem uma jarra que cabe somente 1 litro de suco. A outra jarra, 1,5 litro. Se eu somar, né, a capacidade das duas jarras, eu tenho 1 litro mais 1,5 litro, que é igual a 2,5 litros.
mas ela vai fazer 3 litros de suco. Essas 2 jarras serão suficientes para essa quantidade de suco? Não, né? A capacidade total das 2 jarras juntas é de 2,5 litros e ela precisa fazer 3 litros de suco. Então, a capacidade das jarras não serão suficientes. Letra D. Sônia comprou cordas para o seu varal de roupas. No seu quintal há um espaço de 18 metros para o varal. Quantos pacotes de 10 metros precisou comprar? Olha lá. Cada pacote vem 10 metros. No quintal de Sônia há um espaço de 18 metros para o varal. Então, olha só, ela vai precisar de quantos pacotes para conseguir fazer um varal de 18 metros aqui? Ela vai precisar de 2 pacotes. Então, quantos pacotes de 10 metros ela precisou comprar? Ela precisou comprar 2 pacotes, certo? Próxima página, nós temos a página 93, atividade 13.6. Então, na número 1 fala o seguinte: em suas compras, Sônia precisou fazer os seguintes cálculos. Então, 2,3 quilos mais 1,2 quilos. E 2,5 metros mais 1,7 metros. Veja como ela realizou esses cálculos. Olha lá, 2,3 mais 1,2. Então, primeiro ela decompôs o número. Ela separou a parte inteira da parte decimal. Então, ela colocou lá 2 mais 0,3. Então, 2,3 é a mesma coisa que 2 mais 0,3. Decompondo aqui 1,2. Então, a parte inteira 1, a parte decimal 0,2. Então, 1,2 é a mesma coisa que 1 mais 0,2. Aí, ela somou a parte decimal, 0,3 mais 0,2 resultou em 0,5. E depois ela somou a parte inteira. Então, 2 mais 1, 3. E por último, ela somou tudo. Parte inteira com parte decimal. 3 mais 0,5 vai dar 3,5. 3,5. Aqui, ela fez 2,5 mais 1,7. Novamente, ela separou o inteiro, a parte inteira da parte decimal. Então, ela decompôs esse número. Então, 2 mais 0,5. Mesma coisa aqui, 1,7, ela separou o 1 inteiro e o 0,7, que é a parte decimal. Aí, ela somou 0,5 com 0,7, deu 1 inteiro e 2 décimos, então 1,2. E aqui, 2 mais 1, que são as partes inteiras, que deu 3. Somando tudo, parte inteira com parte decimal, 3 mais 1,2, 4,2. Atividade B. Como você explicaria o que Sônia fez? Então, olha lá, Sônia, ela decompôs o número, separando parte inteira da parte decimal. Aí, ela somou a parte decimal, somou a parte inteira e depois juntou tudo e obteve o resultado. Então, como que a gente vai explicar isso daí? Ela decompôs os números separando a parte inteira da parte decimal. Então, somou a parte decimal e em seguida a parte inteira. E, por fim, adicionou os resultados. Número 2. Calcule os resultados das adições. Olha só, quem conseguir fazer essas continhas mentalmente, de cabeça, pode fazer e colocar o resultado aí na frente. Quem não conseguir, monta a continha.
Olha lá, letra A, 1,2 mais 3,1. Quando eu faço essa continha de adição, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. No mesmo caso aqui, a gente calcula a parte decimal e depois a parte inteira. Então, o resultado de 1,2 mais 3,1 é igual a 4,3. Letra B. 5,2 mais 3,7, montando a continha. Eu tenho vírgula embaixo de vírgula, faço primeiro a parte decimal. 2 mais 7, 9. 5 mais 3, 8. Vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho 8,9. Então, o resultado de 5,2 mais 3,7, 8,9. Letra C. 2,7 mais 10,3. Fazendo a continha, eu tenho parte decimal primeiro. Vamos lá. Vírgula embaixo de vírgula, né? Então, eu tenho que colocar dessa forma, onde vírgula fica embaixo de vírgula. Se sobrar aqui casinhas, não tem problema. Então, olha lá, 7 mais 3, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 0, 3. E 1, vírgula embaixo de vírgula, então eu tenho 13. O resultado dessa continha é 13, exato. Então, é 13 inteiros. Eu não preciso colocar vírgula 0 aqui. Mas se você colocou, não tem problema, tá certo? Do mesmo jeito. Letra D. Eu tenho 15,03 mais 5,36. Então, eu tenho lá vírgula embaixo de vírgula e começando pela parte decimal. 3 mais 6, 9. 0 mais 3, 3. 5 mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, vírgula embaixo de vírgula. Então, 15,03 mais 5,36 é igual a 20,39. Colocando a resposta, 20,39. E a letra E, 4,5 mais 3,64. Montando a continha. Olha só, eu tenho que priorizar vírgula embaixo de vírgula. 4,5 sobrou uma casinha aqui. O que eu faço? Eu acrescento o número 0. Porque 4,5 ou 4,50 é a mesma quantidade. Então, eu posso colocar aí o número 0. Começando com a parte decimal. 0 mais 4, 4. 5 mais 6, 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então, a resposta da alternativa E é 8,14. E aí, chegamos ao final da nossa aula. Boa atividade a todos. Não deixe de fazer essas atividades. Se vocês têm dúvida, procura o professor, o seu professor, né? E façam tudo direitinho. Boa semana para vocês e até a próxima aula.